Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, onde uma família está em guerra contra o mundo e contra si mesma. O ano é 1923. Montana ainda era terra de promessas e de fantasmas. Enquanto o país cambaleia entre a lei seca e as sombras da Grande Depressão, em uma cidade esquecida no interior do estado, uma família luta com tudo o que tem para proteger o que é seu. Suas terras. Seu nome. Seu legado. Clara Winterbourne e Oliver Blackthorne são arrastados para um jogo de poder, desejo e vingança, onde o amor é só mais uma forma de perder. Essa não é uma história de mocinhos. É uma história de sobrevivência. E todo mundo paga um preço. Mais cedo ou mais tarde. Tudo começa agora. Aperte o play. E lembre-se, em Ash Hollow, o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo de hoje. Herança perdida. Uma semana havia passado desde que Clara Winterbourne chegou a Ash Hollow, e, ainda assim, a sensação era a de que o tempo permanecia estagnado, preso a uma sombra que se arrastava pelas ruas com o mesmo peso da neve acumulada nos beirais. O enterro de James Blackthorne, ainda que presenciado à distância, deixou marcas invisíveis na cidade, como se algo essencial tivesse sido arrancado de suas entranhas. Clara não o conhecia de verdade, mas não era preciso intimidade para perceber que a ausência daquele homem não era uma ausência comum. Era uma lacuna sagrada, um corte no tecido do lugar. Até o vento parecia soprar diferente desde então, carregava consigo uma melodia sussurrada, arrastada pelas folhas das árvores como um aviso ancestral, e Clara, mesmo sem entender o idioma que ele falava, sentia na pele o recado. Algo naquela terra dormia inquieto, e não por muito tempo. A primeira semana de novembro terminava com a brutalidade silenciosa de uma tempestade que ainda não havia explodido, e a segunda irrompia como uma manada de búfalos invisíveis, veloz, desordenada, sem pedir licença. O frio agora mordia com dentes mais agudos, penetrando as camadas de lã, pele e lembrança. Pela manhã, a névoa se deitava sobre a cidade como um véu opaco, impedindo Clara de enxergar não apenas os contornos da rua, mas o rumo da própria vida. Ash Hollow não era um lugar que apenas escondia segredos, era um segredo em si. Os moradores desviavam o olhar quando ela passava, com a educação forçada de quem teme ser lido, como se os olhos transparentes de Clara tivessem o poder de ver através das mentiras há muito solidificadas. E talvez tivessem. Porque Clara sentia. Não como uma evidência, mas como um desconforto que nasce da espinha e se espalha lentamente até o estômago. Algo estava errado ali. Algo profundamente errado, e não era apenas luto. A cidade parecia presa entre duas eras que se recusavam a dialogar. As montanhas ao longe, imóveis, solenes, vestidas de neve, formavam uma espécie de muralha natural que isolava Ash Hollow do mundo moderno. Dentro desse cerco gelado, tudo coexistia em contraste. As ruas estreitas ganhavam luz elétrica, mas ainda havia lampiões que piscavam como relíquias teimosas. Automóveis passavam rugindo suavemente, mas os cascos dos cavalos ainda martelavam o chão com uma dignidade que o progresso não havia conseguido extinguir. O tilintar metálico do bonde serpenteava pelas avenidas, misturado ao arrastar de botas sujas e aos murmúrios de conversas sussurradas nas esquinas, sempre nas esquinas, como se as paredes escutassem demais. Havia algo de teatral na maneira como a cidade se mantinha de pé, como se encenasse uma normalidade que todos sabiam ser ilusória. Clara ajustou a gola do casaco com dedos enregelados e atravessou a rua principal, seus passos marcando a neve com a leveza de quem teme deixar rastros. As vitrines se acendiam aos poucos, revelando mundos encapsulados em vidros embaçados. A loja de roupas, Set Spell, exibia peças como obras de arte, chapéus de aba larga, casacos bordados com a paciência de uma artesã que costura histórias em cada ponto. Mais adiante, o muombre café liberava no ar o aroma morno de café moído e chocolate cremoso, um convite doce e quase maternal. E, mesmo assim, Clara nunca entrava. Havia algo naquela promessa de conforto que a fazia hesitar, como se a doçura lhe fosse perigosa, como se ainda não estivesse pronta para aceitar calor demais. Seu destino diário era outro, a livraria. Artfields Literary Emporium ficava quase escondida, como uma fenda entre mundos. A fachada, tímida, de madeira escura, trazia uma placa com letras góticas que reluziam discretamente sob a luz da manhã. Lá dentro, Clara se sentia segura. O cheiro de tinta antiga, madeira e papel embebido em poeira era um bálsamo para seus sentidos. Os livros a envolviam como paredes vivas, sussurrando entre si quando ninguém os olhava.
E no centro desse pequeno universo encantado estava Isobel Artfield, a mulher mais desconcertante que Clara já conhecera. Alta, esguia, com cabelos negros que pareciam tecido de veludo derramado e olhos âmbar que jamais perdiam um detalhe sequer, Isobel era a encarnação da elegância silenciosa. Viúva de Nicolau Artfield, um nome que ainda fazia o ar da cidade tremer em certas mesas de bar, ela herdara não apenas uma fortuna manchada de uísque ilegal, mas um império de reputações que aprendeu a queimar com graciosidade. Isobel não era uma sobrevivente, era uma reconstrução. Clara a admirava, sim. Mas também havia nela uma cautela silenciosa, um desconforto que surgia sempre que os olhos de Isobel demoravam demais em sua direção. Era como se estivesse sendo medida, não pelo que era, mas pelo que poderia vir a ser. Havia algo oracular naquela mulher. Algo que lia futuro nas entrelinhas da alma. E Ash Hollow observava. A cidade, tão pequena e tão cheia de olhos, parecia respirar junto com os passos de Clara. As mulheres olhavam seus trajes simples com um misto de desdém e curiosidade. Os homens, com distância e suspeita. Ninguém perguntava diretamente, mas todos esperavam uma resposta. E Clara não oferecia nenhuma. Seus cabelos, presos com negligência, seus gestos firmes, suas palavras escassas, tudo nela era uma barreira sutil, construída para proteger uma ferida que ninguém ainda sabia onde começava. Ela não falava de Charleston. Nem do que perderá. Nem do que buscava. E os livros eram o único lugar onde podia existir sem explicações. Naquele domingo, o sino da igreja soou como uma memória longínqua de algo que Clara não conseguia mais nomear. Era um som lento, quase solene, que reverberava por entre as ruas vazias como uma oração dita por alguém que já havia perdido a fé. Ela apertou o passo, a sacola de livros balançando junto ao corpo, como se cada volume ali dentro fosse uma âncora para uma parte de si que ainda se recusava a afundar. E então, como uma brisa gelada que precede a nevasca, Clara sentiu algo. Uma presença no ar, uma mudança sutil na textura do mundo. Não era um pressentimento claro, era um desconforto indistinto, como quando se acorda no meio da noite sem saber porquê. Ash Hollow guardava um segredo. E, embora ninguém tivesse dito, embora ninguém ousasse admitir, Clara sabia. Aquele segredo tinha a ver com ela. Com sua chegada. Com seu silêncio. Com o que ela ainda não sabia que trazia. E talvez, apenas talvez, a cidade também estivesse esperando que ela o descobrisse. Na tarde daquele domingo tedioso, Clara havia recebido uma carta misteriosa na livraria. Agora à noite já caiam sobre a cidade. Na cozinha, o aroma de madeira velha e chá de ervas misturava-se ao crepitar do fogo na pequena lareira. O som do líquido quente enchendo a xícara foi um conforto momentâneo. A noite se aproximava com sua capa de escuridão, engolindo a pequena cidade de Ash Hollow. Clara olhou para a carta que repousava sobre a mesa, a escrita apressada em letras tortas ainda ecoando em sua mente. Era uma carta misteriosa, e misteriosos também eram os sentimentos que ela despertava. Desde que chegou àquela cidade, Clara já estava acostumada à solidão. Uma forasteira, como sempre se sentiu, perdida no meio de rostos que não reconhecia, com as mãos ocupadas e a mente mais ainda. A livraria que ela trabalhava, quase um refúgio de velhos livros e palavras esquecidas, parecia ter sido a última linha de defesa contra o vazio que a consumia. Ela passou os dedos sobre a carta, sentindo a aspereza do papel envelhecido. Se quer resposta sobre sua família, busque a velha casa ao norte da cidade. Espere por mim à meia-noite. Clara quase riu da ironia. Ela, que sempre se refugiou nas palavras dos outros, agora estava diante de um enigma que nem mesmo seus livros conseguiam desvendar. Quem seria capaz de saber algo sobre a sua família? Não fazia sentido. Desde a morte de seus pais, ela jamais encontrou qualquer pista, e agora, uma carta anônima surgia com promessas de respostas que ela sequer sabia que queria. Seu coração martelava dentro do peito, e sua mente, sempre calma e controlada, estava em tumulto. Afinal, quem poderia estar por trás daquelas palavras? E, mais importante, por que ela? Enquanto se perdia nesses pensamentos, o som de passos suaves ecoou pelo corredor. Clara se virou, reconhecendo imediatamente a silhueta imponente de Mr. Fletcher. Ainda acordada, menina? A voz de Mr. Fletcher veio baixa e grave, carregada de uma experiência que Clara mal compreendia. A dona da pensão parecia emergir da penumbra como uma sombra, seus cabelos grisalhos soltos em um coque frouxo.
Havia algo reconfortante na sua presença, apesar da dura exterioridade que construiu ao longo dos anos. Clara sorriu sem muito entusiasmo, o que não passou despercebido pela mulher. Mr. Fletcher não era do tipo que se enganava facilmente. A viúva, com seu olhar aguçado, percebeu que algo estava perturbando a jovem. Ah, Mr. Fletcher. Não consegui dormir. Espero não estar incomodando. Clara tentou disfarçar, mas sabia que não estava enganando ninguém. A velha senhora sorriu com uma expressão cansada, mas genuína, e se aproximou com passos lentos. Quando se sentou ao lado de Clara, a gravidade do momento foi sentida de forma mais intensa. Você nunca incomoda, minha querida. Mas, se o sono te escapa, é sinal de que a mente não encontra descanso. O que está te afligindo? Sua voz tinha um tom suave, mas firme, como uma mãe que sabia ouvir sem pressa de julgar. Clara hesitou, ainda sem saber o que dizer. Olhou para a carta, os olhos fixos nela como se fosse uma chave, uma pista para algo que nem sabia que procurava. Seria o destino se entrelaçando com sua vida? Ou apenas uma coincidência? É só. Muita coisa nova. Essa cidade, as pessoas. Clara murmurou, sem encontrar palavras que expressassem o turbilhão em sua mente. Mr. Fletcher a observou por um momento longo, como se estivesse lendo mais do que ela dizia. Então, seus olhos se voltaram para o papel, e ela murmurou quase para si mesma. HM. Um bilhete misterioso, hein? Bem, Ash Hollow tem mais segredos do que gostaria de admitir. A voz da mulher se tornou mais baixa, como se as palavras seguintes fossem perigosas. Você vai fazer o que ele diz? Clara levou o chá à boca, tentando ignorar a sensação de frio que a carta começava a provocar, uma sensação de perigo iminente. Não sei. Ela deu um leve sorriso, mas seus olhos estavam distantes. É perigoso sair tão tarde, não é? Mr. Fletcher arqueou uma sobrancelha com um olhar curioso, quase desafiador. Pode ser. Mas às vezes, as respostas vêm no momento e no lugar errados. Elas querem testar o quanto estamos dispostos a enfrentá-las. Ela inclinou-se para frente, os dedos longos e calejados repousando sobre a mesa. A palavra enfrentar fez Clara estremecer. Era isso o que ela estava fazendo? Enfrentando algo? Ou apenas se permitindo ser levada por um destino ao qual não pertencia? Quem mandaria algo assim? Como alguém poderia saber algo sobre minha família, sendo que nem mesmo eu sei sobre? A dúvida tomava conta de sua mente, uma teia sem saída. Mas Mr. Fletcher não parecia ansiosa para fornecer respostas. Ninguém? A viúva se inclinou ainda mais, seus olhos afiados estudando Clara. Talvez quem escreveu saiba mais sobre você do que imagina. As palavras caíram no ar como uma pedra. Clara engoliu em seco, tentando entender o que estavam insinuando. Quem seria essa pessoa? E por que sabia tanto sobre ela? Mas antes que pudesse articular mais uma pergunta, Mr. Fletcher levantou-se com a calma de quem já havia visto tudo o que a vida podia oferecer, e negar. Ela se afastou por um momento e voltou com algo nas mãos. Leve isto. Ela estendeu um pequeno canivete de lâmina fina, mas afiada. Clara pegou o objeto, surpresa. O que é isso? Ela olhou para a lâmina e para a expressão de Mr. Fletcher, que parecia mais grave agora. Segurança. As noites podem ser traiçoeiras, especialmente perto da velha casa ao norte. A mulher se deteve por um instante, sua expressão tensa. Você não sabe o que pode encontrar lá. Clara engoliu em seco. A velha casa. Mesmo sendo nova na cidade, ela já havia ouvido rumores sobre o casarão, mas nunca pensou que seria chamada para lá. Você conhece a casa? Clara perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Mr. Fletcher fez uma careta, seus lábios se apertando em uma linha fina. Conheço. Ela olhou para Clara, seu olhar endurecendo. É um lugar amaldiçoado, não só por suas paredes envelhecidas, mas pelos segredos que guardam. Não se aproxime sem saber exatamente o que procura. Essas palavras ficaram com Clara por toda a noite. Ela sabia o que tinha que fazer. Algumas horas se passaram desde conversa com a Mr. Fletcher. Agora Clara se encontrava na trilha que levava à velha casa. O vento cortante e o som da neve rangendo sob suas botas a acompanhavam. O vento uivava como uma criatura viva, atravessando as árvores esqueléticas. Clara avançava pela trilha sinuosa que levava ao topo da colina, o ar gelado mordendo sua pele. A neve sob suas botas rangia como um sussurro de advertência, mas ela não parou.
Não podia parar. A carta anônima estava amassada em seu bolso, as palavras gravadas em sua mente como uma cicatriz. Se quiser respostas, venha ao alto da colina ao norte de Ash Hollow, antes da meia-noite. O coração dela estava acelerado. Ela já sentia o cheiro da casa antes mesmo de vê-la. O odor da madeira antiga misturado com a neblina que subia da colina a deixava inquieta. Ela apertou o canivete na mão, como se ele fosse a única coisa real em um mundo que se distorcia cada vez mais. Ao chegar ao cume da colina, a velha casa se erguia diante dela, uma sombra sombria contra o céu estrelado, os vidros quebrados refletindo a luz da lua como olhos vigilantes. Era uma construção antiga e abandonada, mas havia algo nela, uma presença invisível que parecia observá-la. Cada passo em direção à casa era um passo para o desconhecido. Ela não sabia quem estava esperando por ela ali, mas algo dentro dela sabia que as respostas que procurava estavam ali, mesmo que custasse tudo o que ela tem. Quando Clara empurrou a porta, o som da madeira rangendo sob suas mãos geladas parecia um aviso. O cheiro de mofo e madeira envelhecida a envolveu imediatamente, e ela sentiu o peso da casa sobre os ombros, como se as paredes estivessem esperando algo, ou alguém, para desvendar seus segredos. A porta se abriu com um gemido, revelando um espaço empoeirado, onde o ar estava pesado com o peso do tempo. O salão à sua frente parecia ter sido abandonado de repente, como se alguém tivesse interrompido uma cena e deixado tudo para trás. Quadros tortos nas paredes mostravam rostos emoldurados em desespero, olhos que pareciam observar Clara com um reconhecimento vago, como se ela já tivesse pertencido àquele lugar em outra vida. As figuras pintadas pareciam distantes, irreais, como fragmentos de memórias que ela não conseguia tocar. No centro do cômodo, uma vela tremulava solitária sobre uma mesa desajeitada, sua luz lançando sombras que dançavam nas paredes e davam a sensação de que a própria casa estava viva, respirando no silêncio. O cheiro peculiar de madeira envelhecida misturava-se com algo amargo, como amêndoas queimadas, um odor que Clara associava a momentos de dor, algo que lhe apertava a garganta. Ela hesitou, um frio correndo por sua espinha, mas então uma voz grave ecoou da escuridão, quebrando o silêncio e a imobilidade do lugar. Clara! O som era firme, mas havia algo de frágil nele, como se a voz estivesse à beira de se despedaçar. Clara se virou rapidamente, os olhos tentando penetrar a escuridão que parecia engolir tudo à sua frente. Então, do canto mais profundo da sala, uma silhueta emergiu. Era um homem alto, sua figura sóbria e imponente, mas sua presença parecia marcada por um peso invisível. A luz da vela jogava um brilho instável sobre seu rosto, revelando olhos profundos e intensos, que pareciam carregados de uma tristeza que não era sua. Seu cabelo escuro estava ligeiramente desarrumado, e seu casaco, embora de boa qualidade, parecia ter sido remendado às pressas, uma peça de vestuário que falava de pressa, de fuga, de algo que não podia ser deixado para trás. Você veio. A voz dele não tinha calor, mas havia uma tensão no ar, como se ele estivesse esperando que ela chegasse, como se a chegada dela fosse inevitável, parte de um destino que ele não podia evitar. Clara deu um passo à frente, seu coração batendo no peito como um tambor frenético. Ela não sabia quem ele era, mas algo no olhar daquele homem a dizia que ele sabia muito mais sobre ela do que ela gostaria de admitir. Quem é você? Sua voz soou mais firme do que ela esperava, mas o medo, lá no fundo, ainda estava latente. E por que me chamou aqui? Ele deu um passo em sua direção. A madeira rangia sob suas botas, mas sua postura estava tensa, como se ele estivesse carregando o peso de algo muito maior que a sala sombria onde estavam. Ele respirou fundo antes de responder. Meu nome é Jackson. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nela, como se estivesse decidindo o que revelar e o que ocultar. Eu não fui quem te chamou. Mas, digamos que estou aqui por um motivo semelhante ao seu. Clara franziu a testa, tentando entender. Ele estava sendo vago, mas a tensão em sua presença não era acidental. Havia algo em Jackson, algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia querer se afastar e, ao mesmo tempo, se aproximar. O que você sabe sobre meus pais? Ela perguntou, a necessidade de respostas queimando em sua garganta. O vazio dentro de si, um abismo de perguntas não respondidas, parecia se expandir cada vez mais. Jackson pareceu hesitar, seus olhos momentaneamente desviando para a vela que balançava como se tivesse vida própria. Ele suspirou, o som como um peso sobre os ombros. Sei que eles eram pessoas extraordinárias. Brilhantes. Mas também, fracos, de certa forma.
Ele olhou para Clara, como se estivesse esperando que ela processasse suas palavras. E sei que confiaram em quem não deveriam. Clara sentiu o estômago apertar, como se uma mão invisível tivesse fechado sobre seu peito. Aquilo não era novo. Desde a morte de seus pais, ela sempre ouvirá os mesmos ecos, extraordinários, mas trágicos, brilhantes, mas condenados. Mas nenhuma dessas palavras havia a aproximado da verdade. Porque não podiam simplesmente dizer o que realmente aconteceu. Isso não responde a nada. A impaciência em sua voz cresceu, e ela deu um passo à frente, aproximando-se de Jackson. Ela estava cansada de palavras vagas, de promessas incompletas. Ela precisava saber. Por que estou aqui? O que você sabe sobre mim? Jackson a observou com uma intensidade crescente. Ele estava escolhendo suas palavras como quem sente o peso de cada sílaba. Ele suspirou novamente, mais fundo dessa vez, e seus olhos se voltaram para a vela, fixos na chama trêmula, como se ela fosse a única coisa que o impedia de se despedaçar. Porque há coisas que você precisa saber. Coisas que eles deixaram para trás. Ele deu um leve sorriso, mas era mais um gesto de desgosto do que de alívio. Mas não agora. Não aqui. Clara queria protestar, exigir mais respostas, mas antes que pudesse falar, um estalo alto ressoou do andar de cima, fazendo seu coração saltar na garganta. Ela olhou para a escada, a sensação de ser observada crescendo a cada segundo. Jackson se virou abruptamente, seus olhos se estreitando com a atenção de alguém que sabia que algo estava prestes a acontecer. Estamos sendo observados. Ele murmurou, e a urgência em sua voz era inconfundível. Quem? Clara perguntou, mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio. O estalo foi seguido por passos lentos e deliberados, o som que se arrastava pela casa vazia. Jackson se aproximou dela, sua mão firme segurando seu braço com uma força que não permitia discussões. Você precisa sair daqui. Agora. Sua voz estava baixa, tensa, mas a determinação nele era implacável. Clara, com o coração disparado, olhou-o, resistindo. Ela não queria ir embora sem respostas. Não sem entender o que estava acontecendo. Não sem respostas. Ela insistiu, mas Jackson balançou a cabeça, com um olhar firme. Ainda não. Vá para a cidade. Encontre Isobel. Ela sabe mais do que eu. Mas agora, você precisa ir. Antes que ela pudesse protestar, um novo barulho, algo pesado caindo no andar de cima, cortou o silêncio da casa. Clara viu Jackson se enrijecer, seus olhos fixos na escada, com uma expressão de terror controlado. Vai! Ele disse, mais baixo desta vez, mas com uma urgência que Clara não podia ignorar. Relutante, Clara deu um passo para trás, depois outro, até que sentiu o ar frio da noite tocando suas costas. Quando ela saiu, o som da porta se fechando atrás dela e o som das trancas sendo giradas a seguir foram como um golpe final. Do lado de fora, a casa parecia ainda mais ameaçadora, suas janelas refletindo a luz da lua como olhos vazios, fixos nela. Clara apertou os punhos, olhando para a colina abaixo, o vento cortante soprando contra seu rosto. As perguntas ainda queimavam em sua mente, mas agora havia algo mais claro. Isso não terminava ali. Se seus pais haviam escondido algo, ela encontraria. E, por mais que Jackson tivesse se recusado a lhe dar mais respostas, ela sabia que alguém, em algum lugar, as tinha. E ela não descansaria até descobri-las. Clara caminhou rápido pela trilha de volta à pensão, os passos apressados abafados pela neve que rangia sob suas botas. O ar estava cortante, e a escuridão parecia se espessar à medida que se afastava da velha casa no topo da colina. A cada passo, ela sentia o peso das perguntas que ainda queimavam em sua mente. Quem era Jackson? O que ele sabia sobre seus pais? E quem, ou o que, os estava observando na casa? A tensão se formava como uma nuvem pesada sobre ela, e mesmo com o frio cortante da noite, Clara sentia uma crescente onda de calor em seu peito, uma necessidade quase desesperada de respostas que não podia ignorar. Ela precisava encontrar Isobel, a mulher mencionada por Jackson. Precisava saber o que ela sabia, o que os outros estavam escondendo. Mas enquanto Clara avançava, distraída por seus próprios pensamentos, algo capturou sua atenção. No meio da escuridão da floresta, uma figura surgiu repentinamente à sua direita, tão fugaz quanto uma sombra. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela parou, congelando no lugar. Olhos curiosos, mas cautelosos, buscavam o que havia se movido. À distância,
Quase à margem da trilha, uma cena surreal se desenrolava. Uma mulher, completamente nua, estava ajoelhada sobre a neve. Seus cabelos castanhos dourados caíam sobre seus ombros, desgrenhados e úmidos, enquanto ela se curvava para frente, as mãos agarrando com força algo no chão. Quando Clara olhou mais de perto, quase não acreditou no que via. A mulher, com olhos azuis brilhantes, estava devorando ferozmente uma cabra. O animal já não reagia, seus membros caídos e a pele rasgada, enquanto a mulher, com dentes afiados como presas, engolia a carne com uma violência animal. O mais estranho, e o que fez Clara engolir em seco, foi o que estava ao redor dela. Não era apenas a mulher. Um grupo numeroso de lobos se agrupava ao seu redor, quase em silêncio. Mas Clara sabia que eles não estavam ali por acaso. Eram gigantescos, com pelagens escuras e olhos que brilhavam como lâmpadas na escuridão. Eles observavam a mulher com uma intensidade que beirava o êxtase. A cena tinha algo primal, quase ritualístico. Como se a mulher fosse parte da matilha, não uma humana, mas um dos animais, completamente integrada à selvageria da natureza. A mulher fez um movimento brusco, e a cena ficou ainda mais insana. Um lobo, o maior de todos, aproximou-se dela, seu olhar fixo e predatório. A mulher, sem parar de mastigar, rosnou suavemente para ele, e o lobo recuou, como se a respeitasse. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu os pelos da nuca se arrepiar. Ela nunca havia visto algo assim, ou talvez nem quisesse ter visto. A mulher virou-se de repente, seus olhos fixos em Clara, que engoliu em seco e deu um passo para trás, sem querer fazer nenhum barulho. O olhar da mulher não tinha medo, não tinha humanidade. Era uma observação curiosa, quase desafiadora, como se ela soubesse que Clara estava ali, observando. Clara engoliu em seco novamente, recuando lentamente. Quando finalmente se virou e continuou seu caminho, seus pés estavam mais pesados do que antes. Ela queria acreditar que o que viu foi uma alucinação, uma brincadeira da mente, um reflexo da tensão da noite. Mas sabia que não era. Algo naquela cena tinha sido real. Ela tinha visto, e não havia explicação para isso. Ela passou rapidamente pelo resto da floresta, as sombras das árvores se alongando e se distorcendo em suas laterais, como se as próprias árvores observassem o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente chegou à pensão, seu coração ainda estava batendo descompassado, e o silêncio dentro da casa parecia mais denso do que nunca. A porta da pensão estava entreaberta, e Clara entrou sem fazer barulho, com a sensação de que alguém a observava. Mr. Fletcher estava no corredor, mas Clara não teve coragem de contar-lhe o que acabará de ver. Ela sabia que havia algo muito errado, algo que ela não estava preparada para entender. Subiu até seu quarto sem acender as luzes, e a cama parecia um refúgio distante. Mas, enquanto se deitava, os olhos da mulher devoradora de carne e os lobos com seus olhares predatórios ainda estavam estampados em sua mente. Ela fechou os olhos, mas a cena parecia dançar atrás de suas pálpebras fechadas, como se aquela criatura selvagem ainda estivesse esperando. O sono não veio fácil naquela noite, e Clara sabia que, no fundo, isso era só o começo. Obrigada por caminhar comigo por mais um capítulo. Então já sabe, curta este episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum detalhe dessa história que só vai ficar mais intensa daqui pra frente. Nos vemos no próximo. Até lá. Cuide do seu coração. Porque Ash Hollow ainda não terminou com você.